Olá, pessoal. Eu sou o professor Luiz e, conforme eu prometi para vocês, a gente vai dar continuidade nesse vídeo de hoje, falar um pouquinho de gráfico. Então, a gente aprendeu na aula anterior como é que faz a leitura de gráfico e eu vou explicar agora alguns gráficos de economia para que vocês possam ter uma familiaridade maior. Aqui eu estou no site do IBGE, onde ele mostra aqui o Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto, nós já falamos que é o chamado PIB, é tudo aquilo que um país produz. Então, ele vai somando tudo que ele produz, ele chega a um determinado valor. A cada período, a ideia é que tenha uma produção maior. Lembra? Deslocamento da curva de capacidade de produção. Toda medida que eu vou deslocando essa curva, eu vou produzindo mais, traz economia, aquele ciclo começa a funcionar, pessoas trabalhando, pessoas recebendo, com de renda ela passa a comprar outras coisas que outras pessoas estão produzindo, e aí a economia vai a todo vapor. Que não é o que está acontecendo agora, mas tudo bem. Aqui, se você quiser pesquisar, aqui está o endereço, ó, ibge.gov.br/explica/PIB. Se você quiser fazer aqui uma pesquisa do seu município, qualquer município do Brasil, você vem aqui, ou de qualquer estado, você acha o PIB aqui. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, não. Aqui nós temos o PIB de 2019, ou seja, o país produziu em 2019 7,3 trilhões de reais. Então, ele somou tudo que produziu, 7,3 trilhões de reais, é o que o país produziu. O PIB, no quarto trimestre de 2019, foi de quase 2 trilhões de reais. E o PIB per capita aqui só tem de 2017, foi 31 mil, e o crescimento em 2019 foi de 1,1%, um crescimento muito baixo comparado às dimensões e à capacidade que o Brasil tem. Mas a gente já falou o porquê disso daí. Bom, aqui você vai encontrar, se você entrar nesse site, você vai encontrar aqui um videozinho que explica de uma forma bem legal o que é um PIB. Seria interessante você fazer isso. A gente vai estudar isso ainda, mas você já vai aprendendo aqui, que está se falando muito isso na televisão. Aqui nós temos o PIB de 2019 de cada estado. Aqui está o nosso Espírito Santo, 113 milhões. Ou seja, nós produzimos tudo durante o ano, 113 milhões de reais. Bom, aí aqui explica como é que é feito o cálculo do PIB, tem vários índices aqui, como é que é feita a análise, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é isso daqui, ó, evolução da taxa do crescimento do PIB. Vou mostrar para vocês aqui o gráfico dessa evolução, para que a gente possa ver na prática aquilo que a gente viu na aula lá. Deixa eu entrar aqui. Bom, aqui, ó, nós temos aqui, lembra, nós falamos, são temporais, séries temporais, aqui o tempo aqui embaixo, aqui, ó. Então, eu tenho aqui do primeiro trimestre de 1996 até o segundo trimestre de 2019. Então, tem todos esses dados aqui. Aqui eu não preciso ter valores aqui muito complicado. No gráfico eu já começo a entender que nós tivemos aqui, ó, uma queda do PIB, depois tivemos um crescimento, uma queda, um crescimento, uma queda. O que vocês conseguem entender com isso daqui? Que o nosso PIB sempre está desse jeito. Sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Aqui nós tivemos uma queda considerável, que foi justamente na crise de 2008. Ó. Olha aqui, ó. Aparece aí, vai aparecer aí qual é o trimestre, qual é o ano e qual é o valor do PIB. Então, nós tivemos uma queda aí do terceiro trimestre de 2008, que foi justamente na crise de 2008, nós chegamos a ter um PIB negativo em 2009. Uma outra coisa desse gráfico aqui, na linha vertical, aqui é o zero. Ó. Então, tudo que está abaixo dessa linha aqui é porque foi negativo. Ó. Aqui é tudo negativo. Ó. E tudo aquilo que está acima dessa linha aqui é positivo. Então, aqui é o eixo Y, aqui o eixo X. Isso é uma análise temporal. Aí, quando chegou aqui em 2019, aí nós começamos, então, a subir. Em 2010, ó, só para vocês terem uma ideia, no quarto trimestre de 2010, já se passaram aí mais de 9 anos, nós chegamos a ter um PIB de 7,5%. Ou seja, no quarto trimestre de 2010, nós produzimos 7,5% a mais que o período anterior. De lá para cá, a gente só está tendo queda. Aí nós começamos a subir aqui em 2016 um pouquinho e depois queda. Esse gráfico é legal,
E se eu quiser pegar só um pedacinho, eu pego, ó. Eu vou pegar aqui de 2014, eu clico no mouse, fecho e levo até o final aqui, ó. Aí ele mostra para mim. Ó, tá vendo? Eu cliquei e ele veio para cá. Ó, eu vou voltar, redefinir zoom. Ele volta o que era antes. Se eu quiser saber, ó, essa queda aqui, ó, de 2008 para cá até aqui, ó, eu clico o mouse, solto, ele mostra para mim só o que aconteceu nesse período. Repare que o gráfico mudou aqui o eixo do X, ó. Agora é trimestre, quarto 2008, 2009, 2009. Eu tenho condições de saber o que aconteceu exclusivamente naquele período. Eu vou redefinir o zoom e vou pegar só aqui 2019, ó, 2018, 2019. Pronto, ó. Eu tenho aqui o primeiro trimestre de 2018, a gente não cresceu nada. No terceiro trimestre, a gente veio caindo, caindo, que eu quero dizer que nós tivemos crescimentos menores que os períodos anteriores. Não é, olha só a leitura do gráfico, não é que ele teve negativo não, porque o negativo ainda nem aparece aqui. Nós tivemos crescimentos menor, ó, crescimento de 1,6, depois crescemos 1,3, a gente foi diminuindo, estabilizou, diminuiu, e aí teve um aumentozinho assim, irrisório. Isso é muito pouco para um país das dimensões que o Brasil. Então, aqui ele só dá o gráfico até o primeiro trimestre de 2019, porque ainda não foi fechado o primeiro trimestre de 2020. Tá? Acabou em 31 de março, mas eles ainda estão fazendo os cálculos. Quando eles tiverem os cálculos, eles vão colocar aqui. Ah, mas pode ter certeza que vai ter uma queda dado aquilo que nós estamos vivenciando hoje em dia. Aqui embaixo, aqui, nós temos um outro gráfico. É o PIB em valores correntes, em dinheiro. Aqui é um gráfico de PIB em percentual. Aqui é um gráfico de PIB em dinheiro, em valor. Ele pega de 2016 até 2019. Então, o que a gente tem aqui? Lembra que nós falamos, ó, é temporal, porque tem tempo aqui. A gente tem uma tendência, significa que o país está crescendo. Mas ele cresce, lembra da inclinação? Essa inclinação aqui que é importante. A nossa inclinação aqui é muito baixa com relação aos outros países que têm uma inclinação maior, tem uma inclinação mais inclinada. Então, aqui está a inclinação. Se eu quiser saber como é que o país está crescendo, é só eu medir essa inclinação. Eu posso pegar aqui também só o período correspondente aqui no finalzinho. Ó. Eu peguei do terceiro trimestre de 2018 até o quarto trimestre de 2019. Então, nós tivemos uma queda aqui no primeiro trimestre de 2019, depois nós tivemos uma alta em valores, dinheiro, monetário. Tá? E não saiu ainda o primeiro trimestre de 2020. Então, a gente tem aqui uma leitura bem legal. Aqui, ó, um outro gráfico legal. Temporal, ele mostra aqui, aí nós temos aqui uma legenda. A legenda azulzinha, mais clarinho, são as exportações. As exportações é tudo aquilo que o país produziu e vendeu lá fora. O que tem de pretinho aqui são as importações. É tudo que o Brasil comprou lá de fora. E aqui ele faz uma comparação, olha que legal. Ele faz uma comparação daquilo que o país exportou e daquilo que o país importou. E aí você consegue aqui, meu cachorrinho querendo sair. É meu companheiro, ele fica aqui estudando comigo. Depois a gente vê aqui, ó, a gente tem uma ideia aqui de como que se comportou isso daí. Vamos pegar aqui o finalzinho, eu clico, estendo, e aí ele mostra para mim, ó, 2017, vamos pegar 2019, só 2019. 2019, a gente teve aqui, às vezes nós importamos mais, às vezes nós exportamos mais. Você tem que atender a legenda. O azulzinho é exportar. Então, aqui, ó, no quarto trimestre de 2018, nós exportamos mais do que importamos. Aí, no primeiro trimestre de 2019, nós importamos mais do que exportamos. Então, repare que ele está tendo, ele passa, cruza, tem períodos que ele importa mais, tem períodos que ele exporta mais. Então, a gente tem uma ideia aqui. A distância que existe entre os dois pontos é para a gente saber a diferença. Então, aqui ó, nós importamos mais, porém foi uma pequenininha diferença. Aqui nós importamos mais, mas foi uma diferença maior. E se você colocar o mouse aqui, ele te dá o valor, ó, 292 para 272. Aqui, 288 para 291. Então, é outro gráfico aqui de importação comparado com exportação. Então,
Lá no site do IBGE, você vai encontrar muitos gráficos, de tudo que é econômico, ele coloca gráfico lá, de inflação, de uma série de coisas, tá? Bom, vamos agora aqui, alguns outros gráficos que eu tirei para vocês aqui. Esse gráfico aqui é da Gazeta, são chamados infográficos Gazeta do Povo. Ele tem vários gráficos aqui, ó, evolução da taxa de câmbio. Vamos clicar nesse daqui para ver. Ele vai mostrar o gráfico da evolução da taxa do dólar. Ó, tá aqui, ó, isso é um gráfico, tá? Então, esse aqui ele fez um videozinho que tem olha lá, ele mostra direitinho, no 21 de fevereiro como é que estava, depois em 26 de fevereiro como é que foi para 4,38, daí para frente disparou, a taxa de câmbio foi para mais de R$5. E no dia 6 de março, que foi agora, o dólar fechou em 4,67. Então, ó, vamos ver de novo aqui. Ele faz aqui um videozinho que ele vai mostrando nesse gráfico aí. Ele vai mostrando nesse gráfico como é que foi a evolução. 18 de fevereiro, 4,35. Então, quando você olha um gráfico desse, você já começa a entender que a taxa de câmbio nesse período aqui, olha, temporal também, ó, fevereiro e março. De 17 de fevereiro até 6 de março, o gráfico praticamente mostra que a taxa de câmbio está aumentando, tá? Então, eu tenho condições de ver isso daí. Bom, deixa eu apagar aqui isso daqui. Deixa eu voltar isso daqui. Então, eu tenho aqui o gráfico de taxa de câmbio. Tem outros gráficos aqui, se você quiser, tá? Nova crise economia mundial, países com risco. Vamos ver isso daqui. O que ele vai mostrar aqui? Só que isso aqui é antigo. Ele foi publicado 19 de agosto de 2019. Então, aqui não tem... Aqui ele fala cada país, qual a expectativa que se tem. Ele não leva em consideração aquilo que a gente está passando nos momentos de hoje. Aqui é a carga tributária no Brasil. Vou pegar esse gráfico aqui. É um gráfico também de 2019. Mas olha só, como é que a gente lê isso aqui? É temporal, tá vendo? É temporal. 2004, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 é temporal. Aqui são os percentuais no eixo do Y e o eixo do X é o tempo. Repare que em 2003, 31,39% de tudo que o país produziu, PIB, 31,39% foi de carga tributária. Ou seja, isso foi para o governo. Então, repare aqui, o que a gente pode ler aqui? Que, em média, aí, em torno de 30% a 33%, aí, 32%, 31%, é a carga tributária no país. Ou seja, a cada 3 dias que você trabalha, um dia você trabalha para o governo. Tudo aquilo que a gente produz, 30%, 32%, 33% vai para o governo. O governo é o nosso maior sócio sem fazer muita coisa. Essa é a carga tributária. Fala-se por aí que é a mais alta do mundo. Não, não é a mais alta do mundo. Nós temos países que têm carga tributária maior. Mas a grande diferença é que a gente tem uma carga tributária dessa, mas a gente não tem a percepção do retorno dela. Tem países que a carga tributária é maior, mas que a população ela tem uma percepção. O que é essa percepção? Eu posso colocar meu filho numa escola pública melhor, eu tenho assistência médica a qualquer momento de alta qualidade. Tudo bem, pode me cobrar alto imposto, mas que me traga um retorno com relação a isso. Aqui no Brasil, a carga tributária é uma das maiores do mundo, porém, a gente não tem a sensação. Se vai no médico, não tem atendimento correto. Se vai procurar uma escola, tem que fazer fila para ter escola com baixa qualidade. Então, o gráfico demonstra isso daí. Então, vamos pular outro gráfico aqui. Você começa a entender. Vamos pegar aqui, ó, crescimento de pet no Brasil. Legal esse gráfico aqui. Aqui ele demonstra um gráfico de uma forma diferente. Ele faz um infográfico aqui, ó. Ele quer mostrar o seguinte, que cães tem uma população no Brasil de 54 milhões de cães. Então, são 54 milhões. Esse mercado movimenta 172 bilhões nos últimos 6 anos. Então, quem trabalha nessa área, você começa a fazer pesquisa, na hora que você vai fazer plano de negócio, projeto de viabilidade econômica, você começa a entender qual o tamanho desse mercado. Então, nós temos 54 milhões de cães, 39 milhões de aves, 23 milhões de gatos, 19 milhões de peixe, 2 milhões... Repara que
bichinho desse tem uma bolinha de tamanho diferente. É uma outra forma de gráfico. Significa que o cão aqui, ó, que é maior, tem uma bola maior. Depois vai diminuindo. Então, é uma outra demonstração de gráfico. Aqui nós temos o faturamento do mercado pet. Olha, de 2013 era de 24 bilhões por ano. Em 2018 foi para 34 bilhões. Em 2019 tem uma projeção aqui para 36 bilhões. Como é que eles fazem essa projeção aqui? É só você ver a tendência. Está vendo que tem uma tendência aqui? Está vendo que ela tem uma inclinação? Eles pegam daqui para cá. Qual a inclinação disso daqui, que é essa inclinação aqui, e repete essa inclinação. E aí faz uma projeção. Uma outra utilidade de gráficos também na área de economia. Repara que de 2013 até 2019, o mercado pet cresceu em 41,5%. Então, é um mercado bastante interessante. Lojas de varejo especializado no mercado pet. Então, aqui, pet tem 25 mil estabelecimentos. Pet de loja de vizinhança, aquelas que tem lá no bairro. De médio porte, 5 mil. Setoriais, aquelas lojas de grande porte que tem espalhado por várias regiões, 401, e espalhado pelo Brasil inteiro, 172. Aqui nós temos o gráfico de cadeia de distribuição, da indústria, mas só para vocês entenderem a importância do gráfico. Aqui, ó, eles fizeram uma projeção utilizando a inclinação dessa reta aqui. Bom, vamos ver outros gráficos também. Aqui nós temos o gráfico de aquecimento do mercado imobiliário. Aqui nós temos gráficos de várias coisas. Aqui, se você clicar nessa outra página aqui, vai ter outros gráficos aqui. Ó, PIB do Brasil, evolução é parecido com aquele outro. PIB de 2012. Margem de lucro dos postos de gasolina. Olha que legal. Então, aqui eles têm a tabela, né? Em cima da tabela, eles fazem o gráfico. Preço da gasolina no mundo. Vamos olhar aqui. Enquanto ele olha, enquanto ele abre aí, eu vou voltar aqui. Ó, preço da gasolina. Vou pegar aqui, preço da gasolina. Esse infográfico aqui é só de gasolina. Preço da gasolina no Brasil. Então, ó, ele pegou de 2001 a 2018. E aí ele foi vendo qual é o preço de gasolina média no país de 2000 a 2018, com os dados do levantamento da Agência Nacional de Petróleo, tá? Então, ele mostra aqui, ó, o preço aí foi caindo, depois ela foi subindo de novo. Você tem, então, aqui um monte de gráficos econômicos que te mostram um monte de coisa. Ó, margem de lucro, mapa de preço de gasolina. Aqui nós temos um outro tipo de gráfico que demonstra quais os percentuais que vai para cada setor ou para cada ramo dentro do setor de preço de combustível. Aqui nós temos o preço de gasolina no mundo. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. O preço da gasolina no Brasil é uma das mais caras do mundo. Ó, preço do combustível por litro. Noruega, China, Canadá, Brasil. Brasil é um dos maiores produtores, inclusive, de combustível. Tá? Nós temos muitas reservas aqui. E por aí vai. Ó. O preço do combustível na Venezuela, 1 centavo o litro. 1 centavo o litro. O preço do diesel na Venezuela é de graça. O diesel você pode chegar lá, abastecer e tocar o barco. Ah, então ela é melhor? Bom, aí depende. É um país socialista, é um país que tem um autoritarismo muito grande. Então, aqui demonstra, ó, o Irã, olha só, a Venezuela é um grande produtor, o Irã é um grande produtor, Kuwait produtor, Nigéria produtor, Arábia Saudita produtor, todos produtores de petróleo. Então, os preços do combustível lá é muito baixo. Aqui, nós temos aqui o Brasil como um grande produtor de petróleo, porém nós temos preço muito alto aqui de diesel e de gasolina, tá? Então, é outra maneira, uma outra forma de mostrar gráficos também. Então, vamos voltar aqui. Bom, então, aqui, outros gráficos aqui. Aqui são gráficos de barra. Aqui no eixo do Y, nós temos aqui o zero. Significa que tudo que está daqui para cima é positivo e tudo que está daqui para baixo é negativo. Aqui nós temos a variação do PIB, tá? De 2010 a 2018. Então, no ano de 2015, no ano de 2016, nós tivemos um PIB baixo. Aí, 2017 em diante, olha o que eu vou dizer para vocês. Não leve isso pelo lado político, leve isso pelo lado de economia política.
Quando nós tivemos em 2015, 2016 um PIB tão baixo daqui, assim, isso é um reflexo das políticas econômicas que os governos do PT tomaram e que uma hora essa conta ia chegar. Chegou justamente aqui em 2015, 2016, que foi justamente a época do impeachment da Dilma. O que faz, a história diz o seguinte, o que faz cair um presidente não é as coisas que ele faz de errado, o que faz cair um presidente é a economia. Então, se você pegar a história de vários países que tiveram problemas de impeachment, o presidente caiu porque a economia estava ruim. Tá? Isso é um alerta para o presidente de hoje. Então, a gente percebe aqui nesse gráfico isso daí. Aqui, o PIB em trimestre. E ele vai mostrando aqui do primeiro trimestre de 2016 até o quarto trimestre de 2018. Ele vai mostrando aqui o valor do PIB. Aqui o PIB trimestre a trimestre. PIB trimestre a trimestre. Então, você pode ver, tem várias maneiras. Aqui a variação do PIB em relação de 2019 em relação a 2018, conforme a ótica da produção de demanda, da pecuária, da indústria, do serviço. O PIB geral, ó, que foi 1,1. Então, você tem aqui, ó, na ótica do consumo do governo foi menor, na ótica da exportação o PIB foi menor em relação de 2019 a 2018. Tem vários gráficos aqui, ó, praticamente gráficos de barra, mas que dá para você fazer uma leitura e entender melhor. Consumo das famílias, isso é um gráfico muito importante. Tá? Média variação do consumo da família em relação ao trimestre aqui, de um trimestre para outro. Então, aqui, ó, o último trimestre foi 2019, o consumo das famílias, então, aqui foi de 2,1%. E por aí vai. Consumo do governo, a mesma coisa. Investimento, aqui são os investimentos. Uma coisa importante aqui, repare que os investimentos aqui, de 2019, eles começaram a cair. Em 2020 estão menor ainda. Por que esses investimentos estão caindo? Por vários fatores. Um deles são questões políticas. Investidores do exterior, eles não investem dinheiro em países que não se preocupam com meio ambiente. Então, por que o país, uma coisa que vai dificultar o país a crescer com essa crise é que os investidores retiram o dinheiro daqui. Porque quando eles vão vender os seus produtos, quando eles vão vender a sua imagem, eles querem atrelar essa imagem a coisas que são ligadas ao meio ambiente. Como o nosso país, de 2019 para cá, o meio ambiente praticamente foi deixado de lado, os investidores começaram a tirar dinheiro daqui. E aí, repare, em 2019, o quarto trimestre de 2019 ficou negativo. Então, os investimentos de 2019 foram menores do que no período anterior, de 2018. Agora, esse ano de 2020, então, vai ser mais complicado ainda. Então, a gente tem vários aqui, vários gráficos que podem ser. Esse outro gráfico aqui é o gráfico com relação ao coronavírus. 8 gráficos que vai mostrar o impacto do coronavírus sobre a economia mundial. Então, uma outra forma da utilização de gráfico é mostrar de uma forma resumida vários assuntos para que você possa fazer uma leitura e entender isso daí. Aqui, ó, a OCDE, que é uma organização de países ricos para a cooperação e desenvolvimento econômico, esse gráfico aqui ela faz uma comparação. O que está de azulzinho, você tem que atentar à legenda. Ó, azulzinho é crescimento em 2019 e em vermelho é a previsão de crescimento em 2020. Repare o seguinte, que a China teve um crescimento de 6% em 2019. Em 2020, ela vai ter um crescimento menor do que 5%. Uma coisa que eu vejo muito na internet aí, uma bobeirada danada, é que a China criou esse vírus em laboratório para que ela pudesse crescer mais, ser hegemonia no mundo. Isso daqui prova que isso é mentira. Tá? Quem estudar um pouco mais de biologia vai entender que esse vírus não foi criado no laboratório. E se estudar um pouco mais de economia, vai ver que o PIB da China vai cair consideravelmente. Tá? Então, se a ideia era ela ser melhor economicamente, deu o contrário, porque ela vai ser pior. O mundo, espera-se que o mundo, em média, cresça um pouco mais de 2%. Aí tem os Estados Unidos, vai crescer menos. Repare que todos os países que estão aqui, são países que a perspectiva é que o PIB seja menor. Olha o Japão, olha a Alemanha, olha a Itália. A Itália, praticamente, ela tem turismo. Então, com aquilo que aconteceu lá, tá? E com a tragédia que está acontecendo lá, as pessoas não estão viajando.
Então, o PIB da Itália vai ter uma redução assim, quase a zero aqui, ó, quase a zero, tá? Por que que o Brasil não saiu aqui? Porque a previsão aqui, olha a legenda aqui, ó, a legenda começa de zero. Aqui é crescimento, previsão de crescimento para países que vão ter crescimento maiores do que zero. A previsão de crescimento do Brasil para esse ano vai ser negativo, tá? Os bancos fazem previsões, o FMI faz previsão, a OCDE faz previsão, o governo faz previsão, o Banco Central. E aí a previsão esse ano aqui no Brasil está em -2, -1,8, -1, -1,1. Tem várias pessoas que têm opiniões diferentes, tá? Mas uma coisa é unânime. A previsão de crescimento no país esse ano é negativa. O que significa isso? Que tudo que nós vamos produzir esse ano vai ser menor do que nós produzimos ano passado, que já foi ruim. Lembra que o que derruba um presidente é a economia? Então, é interessante ficar atento a isso aí. Aqui nós temos um gráfico do impacto do coronavírus nas bolsas. Os investidores de bolsa, eles são muito arisco. Qualquer coisa que acontece, eles ficam todos... Então, aqui nós temos, ó, de janeiro desse ano até março. No janeiro, a bolsa estava funcionando, tal, ó, despencou. Aqui, ó, a Organização Mundial da Saúde declara emergência global por causa da pandemia. Daqui em diante, as bolsas, daqui, ó, principalmente no finalzinho de março, aqui, ó, onde os casos de morte e casos de doentes teve um aumento considerável, as bolsas despencaram. Depois ela teve uma recuperaçãozinha aqui, mas elas estão, olha aqui, tá vendo o zero aqui, ó, a linha do zero? Xangai, Estados Unidos, tudo isso aqui, Alemanha, tudo isso aqui está negativo. Então, as bolsas estão despencando com relação a isso daí. Esse gráfico mostra tudo bem aqui qual foi a evolução. Aqui uma imagem satélite que mostra o recuo da poluição. Já que não está tendo atividade econômica, a poluição está diminuindo também. Tem muitas vantagens em relação a isso daí. Então, ó, aqui, de 1º a 20 de janeiro. Então, onde tem a maior quantidade de poluição é lá na região da China, lá nessa região aqui. Olha o que aconteceu, de 10 a 25 de fevereiro. Como eles pararam de uma forma radical a produção, o trabalho, as pessoas ficaram em casa, a poluição praticamente... O que isso comprova? Isso comprova aquelas pessoas que não acreditam, né, que porque que não está poluindo, que não tem nada, que o país, que o Brasil, ou melhor, que o mundo sempre passou por essa situação, que isso aí é balela. Esses caras que não têm conhecimento, lembra que nós falamos lá dos conceitos econômicos normativos? São essas pessoas que falam sem ter conhecimento do assunto. Esse gráfico aqui, que é uma foto de satélite, que mede o dióxido de nitrogênio abaixo da atmosfera, aqui, ó, que está... Quanto mais escurinho, significa que tem uma quantidade muito maior de poluentes. Aqui foi de 10 a 25 de fevereiro. Olha como é que está limpinho. Então, assim, o planeta está agradecendo o que está acontecendo agora. Aqui nós temos aqui um gráfico, uma legenda, que diz que quanto mais azulzinho é baixo, quanto mais marronzinho é alto. Tá? Vendas de carro despencaram na China. Então, aqui nós temos de 2018 a 2020, as vendas despencaram. Menor vendas de carro, menor produção de carro, e isso faz diminuir o PIB. Então, as primeiras 2 semanas de fevereiro, despencou em 92%. Praticamente não vendeu carro na China nesse tempo. Entrega de celular na China. O celular é uma coisa espetacular. Olha que legal. Tá pobre, tá tudo, tá? Essa semana eu vi reportagem de pessoas que precisavam saber como é que ela tem acesso a esses R$600. Tá lá, uma casinha pobrezinha, mas uma mulher tinha 6 filhos, todos os filhos com o celular na mão. Então, mesmo que tenha essa queda, o celular é uma coisa que consegue se manter. E o gráfico aqui mostra, ó, entrega de celular, demonstra que é o tipo de economia que vai se recuperar mais rápido. Então, aqui em 2020, no 4º trimestre de 2020, o azulzinho aqui, ó, o azulzinho era a previsão, aqui está a legenda, ó. Aqui era a previsão antes desse surto, dessa pandemia, no caso. E aqui em vermelhinho é a previsão após essa pandemia. Repare que no 4º trimestre de 2020, praticamente aquilo que se esperava de vender, produzir celular e vender, praticamente é igual ao que era antes. Mesmo com essa crise que a gente vai passar. É uma coisa fantástica isso. País com restrição de viagem por causa do coronavírus. Então, aqui tem uma legendinha. Cadê? Que não tem aqui, né?
mas a gente entende que tudo que está nessa corzinha mais escura é porque nesses países, uma outra forma de chamada de infográfico de mostrar. Esses países vermelhinhos significa que tem barreiras, tem restrições para você viajar para lá. Voos da China para todos os destinos. Então tá aqui, ó, para a América, menos 63%. Então, são gráficos que vocês estão... Ó, ouro, cotação do ouro, de 2012 a 2020. Ó, o ouro teve uma queda, e agora, de 2018 para cá, até 31 de março, o ativo que mais valorizou nesse ano foi o ouro. Tá? Então, aqui a gente tem uma ideia do gráfico, que aqui teve uma queda, aqui começou a subir, começou a pegar força, e de 2018, 2019, ó, começou a ter uma alta considerável. E aqui em 2020 teve uma alta fantástica. A gente consegue entender que a maior alta aqui, ó, o pico, a maior alta foi mais ou menos de 2013 aqui, ó. Foi pessoas que compraram ouro depois da crise de 2008 e 2013 eles ganharam muito dinheiro, tá? Então aqui uma outra forma de mostrar gráfico para vocês. Eu vou finalizar aqui. Esse vídeo eu ia falar naquele outro vídeo, mas as páginas não estavam abrindo por causa da internet. Hoje eu consegui mostrar para vocês uma forma prática de leitura e conhecimento de gráfico. Então, procure mais na internet gráfico de economia, quando você vê no jornal, quando você vê em algum site, dá uma olhada lá, tenta entender o que está querendo explicar. E se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar, que a gente vai resolver e vai tirar essa dúvida aí. Tranquilo? Então, até a próxima. Tchau, tchau.